Fala nação, tudo bem? Gente, eu demorei quase um dia para gravar esse vídeo, porque eu estava colhendo informações, o máximo de informações que eu pude apurar na internet, para poder trazer aqui uma opinião justa, sem passação de pano e também sem julgamentos, tá? O mais, digamos, o mais sincero possível, tá? Então aqui eu vou falar dos meus argumentos, eu vou falar dessa lacração maldita que assolou o Corinthians, tá? Vou falar aí das consequências desse episódio e sobre o jogo eu vou falar muito pouco. Gostaria de ter falado falar mais, mas eu vou falar muito pouco. Que é o seguinte: o Corinthians começou bem, mas depois se perdeu aí na desorganização. Conseguimos o segundo gol e é o seguinte: o bem da verdade é que nós só protelamos a nossa eliminação, tá? Não é que eu queira ser pessimista, nada, mas eu sinto que nós só protelamos. Não foi agora nessa fase, talvez na próxima ou na próxima. É que futebol é uma coisa que não é uma ciência exata, não é um negócio cartesiano. E pode chegar na final, pode ganhar? Pode. Mas a probabilidade disso acontecer é quase nenhuma, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com meus argumentos sobre o Cuca, que sinceramente eu tenho dúvida. E se alguém, obviamente, souber me explicar, esclarecer o porquê dessas questões que eu vou levantar, pô, coloca aí. Tá? Eu não quero acusar o cara e não quero também passar pano, porque é um troço muito grave isso que aconteceu. Tá? Mas vamos lá. A primeira dúvida é por que a justiça da Suíça deu só 15 meses de punição por um crime hediondo. Né? Vocês concordam que é um crime hediondo, né? Então, por que só 15 meses? Porque eles não roubaram um chocolate suíço, não roubaram um saco de feijão. Tá? Eles fizeram um troço terrível, segundo todo mundo diz. Por que só 15 meses? Então, se você souber por que esse tempo ridículo, coloca aí para mim, aí embaixo. A segunda questão é, sabedores que eles fizeram esse crime hediondo, por que liberaram eles lá da Suíça? Por que deixaram eles voltarem para o Brasil? Pagaram fiança? Mas se pagaram fiança, mesmo assim, o que asseguraria às autoridades suíças que eles iriam voltar para o julgamento e pagar a conta que eles tinham perante a sociedade suíça? Por que isso? Quer dizer assim que você comete um crime dessa natureza em qualquer país, você paga uma fiança e volta para tua terra, e obviamente você não vai retornar lá, claro que não, você não é trouxa, e fica por isso mesmo. Eu queria saber por que liberaram eles, já que a coisa foi tão evidente assim, né? E a terceira questão, que não é lá tão relevante assim, mas uma pulguinha atrás da orelha não me deixa em paz. E eu vou dizer, na Suíça se falam lá acho que 4 ou 5 idiomas, mas os mais comuns são o francês e o alemão. Ali naquela região lá deles é o alemão que eles falam. Eu queria saber como é que foi essa abordagem da moça, o papo que eles tiveram em alemão. Quem é que entendia alemão dos 4 jogadores que estavam lá? Quem é que conseguiu entender a moça? Porque eu fico imaginando assim, chegou lá, bateu na porta, falou alguma coisa em alemão, ou a moça falava português, ou tinha um intérprete ali do lado. Como que se deu o diálogo? Como que eles acharam que ela estava afim de alguma coisa? Ou se é que estava? Porque se elas não tivessem, e provavelmente não, pelo que tudo indica, vocês concordam comigo que ela teria sido levada à força? E eu não vi ninguém falar que houve violência física. Eu digo bater alguma coisa, dar gravata, sei lá o quê. Isso que eu achei estranho. Como é que se deu essa comunicação? Que não é possível que abriu a porta do quarto uma moça, os 4 caras, não, vamos aprontar aqui. Cara, simplesmente eu não entendo isso. Como é que deu esse diálogo? Como é que foi lá dentro do quarto? Se ela, e que ela estava num quarto de hotel, ela podia ter gritado, ela podia ter feito alguma coisa. Por que não fez? Essas questões, eu estou sendo sincero, essas questões me deixam com dúvida. E ainda mais que o processo está em sigilo. Né? Como eu falei no começo, eu não quero apontar o dedo na cara deles, mas também não quero passar pano. Sinceramente eu gostaria de saber, e parece que o Cuca contratou aí uns advogados,
para levantar o caso de novo, alguma coisa nesse sentido. Porque o que fizeram com ele é uma coisa muito, muito, muito cruel, tá? Ainda que tenha fundamento, porque para o lacrador, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para o lacrador, eles não querem justiça, eles não querem nada disso, eles querem destruir a pessoa até onde der, tá? Vocês sabiam, por exemplo, que as filhas dele e a mulher dele foram ameaçadas? Foram ameaçadas, xingadas e outras coisas. Então, os mesmos caras que criticaram ele foram nas redes sociais das filhas fazer a mesma coisa, ameaças e xingar o cara. O que as filhas dele, que provavelmente nem eram nascidas na época, e são mulheres, né, tem a ver com isso? Para quê? Para espizinhar? E que autoridade que deram a essas pessoas de fazer isso? Quem falou que eles são julgadores da sociedade? Quem deu essa autoridade para julgar sem você ter o conhecimento real do que se aconteceu há 36 anos atrás? Pela palavra de um advogado, porque não tem um outro lado, só existe um. Numa justiça só existe um lado, o outro não. Entendi. A mesma coisa, por exemplo, eu achei, sei lá, deplorável, eu não sei nem que nome que eu dou, para as meninas do Corinthians, né? Do futebol feminino, que também vão lacrar, porque aqui é um clube democrata. Qualquer lugar aqui no Brasil, teoricamente, deveria ser democrata. Mas existe uma coisa que chama-se respeito, hierarquia. Ora, se o presidente do seu clube contratou o cara, você é uma funcionária. Ou, sei lá, não sei se foi todas também, mas enfim, teve lá uma nota oficial. Vocês têm que respeitar a ordem do presidente. Ou você chega no seu trabalho, lá o teu chefe te manda fazer alguma coisa e fala, não vou fazer porque eu acho que isso aí está errado. E fica por isso mesmo. Aqui é uma democracia, né? Uma empresa democrata. Então, tá complicado, a sociedade está doente, a sociedade tá realmente cruel, sabe? Não há aquela coisa de vamos apurar. Há sim, de imediato, a acusação, tá? Quanto tem repórter aí também, né? Um monte de repórter que acusou o Cuca, repórter famoso, repórter que elogiava eles no Twitter, que estava chutando o rabo dele há pouco tempo, né? Repórter daquela emissora que contratou ele em 2018 para comentar a Copa do Mundo. Então, assim, ninguém, aliás, ninguém não. Por exemplo, o Mauro César, aí o flamenguista, ele foi pelo menos coerente. Não vou lá muito com a lata dele, mas se ele foi coerente, ele disse, não, tudo bem, o cara aí tá sendo culpado, não, é culpado, né, diante do que o advogado falou, mas vem cá, e nós, que ficamos 40 anos calados? A gente também precisa fazer uma reflexão. Então, parabéns aí para o Mauro César. Eu acho o seguinte, quando você faz isso, uma análise, uma reflexão, quando você também se coloca numa situação de eu também sou culpado, eu também falei, eu também era amigo dele, eu também jantei com ele algum dia, e no primeiro BO você já chuta o cara como se fosse o pior, escorraça o cara como se fosse o pior dos seres humanos, você não presta, desculpa, você não presta, você é hipócrita. Tá? Porque você não deu nem o benefício da dúvida. Todo fato, toda verdade, tá? Existe, né, os dois lados para contar. Ou melhor, desculpa, toda a história tem os dois lados. E apenas um é a verdade. Tá bom? Então, todo mundo deveria ter esse cuidado, mas não há. Hoje em dia não há. E o Corinthians, o que acontece com o Corinthians? O Corinthians está embarcando há muito tempo nessa linha, né, nessa linha ideológica que vai destruir, sim, aliás, já começou, né? Porque o Cuca, ele poderia sim fazer um bom trabalho. Se os lacradores não fossem tão incisivos, tão cruéis, e desse um tempo, espera um pouquinho, deixa o cara trabalhar aí, vamos apurar esse negócio direitinho, vamos lá, tal. Vai, vamos dar uma força aí, vamos dar um voto de confiança pra gente ver qual é que é. Sumariamente, degolar o cara, tá? É isso que o Corinthians fez. E essa é o UOL, né? O UOL. E o pior é que a UOL, ela, de longa data, posta coisas achincalhando o Corinthians há muito tempo. A última, vocês viram aí, o negócio lá da arbitragem lá, que botaram a foto do Corinthians, né?
como se ele tivesse envolvido nos escândalos da arbitragem. Depois eles tiraram. E foi ela que, segundo, né, diz ali a reportagem, foi lá falar com o advogado. É um portal lixo, são desumanos. Tá? É um editorial que está ali em esporte para denegrir, para acabar, para chafurdar o Corinthians. Tá? Vocês precisam ter essa noção. Eu acho que o Corinthians perde bastante com isso, principalmente nesse sábado. Como eu falei anteriormente, futebol, cara, não é uma ciência exata. Mas tudo indica que nós vamos tomar um cacete no lombo lá, com a porcada tá em cima, direitinho, tão sossegado, sem problema. E o Corinthians, você vê o Roger Guedes, aí o meu elogio ao Roger Guedes, a minha admiração por ele ter sido decisivo e também pela posição dele, que muitos jogadores não se posicionam, mas ele se posicionou, sem medo aí de lacração, de nego, e olha que nego já estava falando mal dele. Ficaram chateados, o Cássio não falou com ninguém, então assim, deixaram o grupo, o elenco, cabisbaixo para sábado, tá? Então se preparem, porque nesses 2 dias, sábado, jogo, né? Sexta, amanhã e até o horário do jogo. Se não tiver alguém ali para ter uma conversa legal, mesmo trabalhar um pouco a cabeça dos caras, esse jogo vai ser complicado e não se espante não se a porrada cantar no nosso lombo, tá bom? Então isso, gente, é isso. Eu quero sinceramente ser o mais cauteloso possível, porque tanto acusar sem ter uma certeza que aconteceu, quanto passar pano sabendo o que aconteceu, as duas coisas são graves. E por enquanto eu vou ficar de stand-by até que talvez alguém traga mais notícias, traga alguns elementos para eu então poder me posicionar melhor. Tá bom, gente? Então é isso. Queria falar mais sobre o Corinthians, mas não vai rolar, pelo menos nesse vídeo. Tá bom, gente? Grande abraço, fique com Deus.